Eu gosto de ver na Bíblia a ironia de Deus. O plano de Deus era uma nação num jardim, uma nação que ele dirigiria e que, portanto, seria plenamente livre, porque só Deus é liberdade. A ausência de pecado apenas traz liberdade, com a presença de Deus, porque a presença de Deus significa ausência de pecado. A ausência de Deus significa presença do pecado. Então ele constitui a sua nação, Adão e Eva, no jardim. Pois bem, eles ouvem Satanás usando a serpente como médium, que apela para o seu ego, para o seu eu. E aqui está o princípio de todas as tragédias humanas, que começaram lá e que prosseguem hoje no indivíduo. O princípio da tragédia humana individual, familiar, coletiva, nacional, mundial é buscar o caminho separado do caminho de Deus, que Deus traçou. É querer ser dono do meu destino. Adão e Eva escolheram serem donos, entre aspas, do seu destino. Precisaram sair do Éden, porque ali eles teriam vida eterna, e agora, como pecadores, não podiam mais participar do fruto da árvore da vida para não perpetuar a vida pecaminosa. E aí tem o filho, que supostamente seria o filho da promessa de Gênesis 3,15, Caim. Depois vem o Abel. O Caim mata o Abel. Quer dizer, primeiro assassino e primeiro assassinato da história. Deve ter sido muito trágico, se hoje ainda é, imagine, na época. E se evade. Provavelmente, muito provavelmente, depois veio, buscou uma irmã, levou ela embora e construiu a primeira cidade da história do planeta. Caim. Veja que a cidade, então, não tem um bom começo. Primeira cidade da história, começada por um assassino e incestuoso, né? O plano de Deus para o seu povo, que depois veio Sete, então, no lugar de Abel, a linhagem dos filhos de Deus, e Caim deu prossecução à linhagem dos filhos dos homens, então ficou bem claro já desde o princípio duas igrejas, vamos dizer assim, que a Bíblia chama uma de a sinagoga de Satanás, que é os filhos dos homens, e outra a igreja de Deus, a igreja do Cordeiro, que é os filhos de Deus, a linhagem de Sete. Ou se você preferir, a igreja do vale, a igreja da montanha, a igreja do cordeiro, a igreja do dragão, o caminho largo, o caminho estreito, e assim por diante. O que acontece? O povo de Deus no campo, sendo pastores de ovelhas, camponeses. E o ser humano, os filhos dos homens, querem agora ser gregários, saudade do Éden, né? Construir o jardim à sua moda, cidades. Até chegar Nimrod, ou Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, diz a Bíblia. Claro que ali é uma ironia, né? Ele era poderoso aos seus próprios olhos, e diante do Senhor era desafiando ao Senhor. Então ele se achava o cara em desafio frontal a Deus. E ele disse: Eia, venham e vamos construir uma grande cidade, um grande nome para nós. Porque tinha havido o dilúvio. E Deus tinha posto sua aliança nos céus, o arco-íris, e que não haveria mais final do mundo com dilúvio. Portanto, os filhos de Deus estavam sabendo disso, da aliança. Toda vez que vinha uma chuva, um arco-íris, olha só, pode ficar tranquilo, não tenhamos medo, não vai ter mais final de mundo com dilúvio. Mas Nimrod, o poderosão, desafiador de Deus, falou: não sei não, isso aí pode acontecer de novo, vamos fazer uma torre que chega até os céus e vamos fazer uma grande nação aqui, uma grande cidade. Sabemos a história. Deus confundiu as línguas, se espalharam pela superfície da terra e aí foram pulverizados, né? Viraram as nações, uma língua, outra língua, outra língua, outra língua. Deus, na sua soberania e ironia, Deus tem uma ironia muito legal, né? Foi lá em Babilônia, ali na região da Torre de Babel, que no hebraico é Babel e Babel, e no grego é Babilônia, confusão, tirou Abrão,
falou: vem cá, Abrão, você é um camarada que está aí no meio da idolatria, mas que me conhece. E tem aí alguns ídolos misturados, mas eu vou te purificar, vem cá, vou te levar, te mostrar um caminho que você deve seguir e fazer de você uma grande nação, a minha nação, ou seja, a igreja. Então, aquela igreja que era no Éden, que prosseguiu com os filhos de Deus, passando por Enoque, né, o sétimo depois de Adão. Depois veio o dilúvio, daí ficou a família de Noé, aí Sete, Cã e Jafé, os setitas, né, dando prossecução à família de Deus, os filhos de Deus, né, e aí prossegue até chegar então depois em Abrão, que é tirado então da Babilônia, para formar a nação de Deus, a igreja, né? E, resumindo a história, é isso aí. Hoje nós temos então, continua o mesmo processo. Deus tendo os seus filhos, aqueles que aceitam a Jesus, porque depois com o tempo foi passando, a profecia foi se cumprindo, cumpriu-se no povo de Israel, que foi a nação de Deus originária do Abrão, que se tornou Abraão, pai de muitas nações. Foi pai também dos palestinos, né, através de Ismael, aquela burrada que ele fez lá, né, tendo a promessa de Deus se cumprir, está demorando muito, 25 anos, aí ele pegou a escrava, né, ou serva, Agar, teve o filho Ismael, supondo que seria ele o filho da promessa, não era, precisaram se separar depois, palestinos, ismaelitas, e daí veio Isaac, israelenses, e a briga está até hoje, né? Da burrada de Abraão, temos a briga até hoje lá no Oriente. Então veja bem que adultério é coisa séria, né? E não seguir os planos de Deus pode trazer complicações milenares. Muito bem. Aí no seio do povo de Israel, que depois teve toda aquela problemática, né? Eles eram um povo que obedecia a Deus e desobedecia, obedecia e desobedecia. E quando entrava em profunda apostasia ou rebelião, os babilônios ou outras nações das quais eles tinham sido tirados para ser o povo de Deus, vinham e aplicavam a coça neles, uma lição, e de onde eles tinham sido tirados, libertados, livres, seja Egito, seja Babilônia, seja Assíria, esses mesmos vinham agora e os manietavam, prendiam, escravizavam e levavam de volta para lá. Isso é uma parábola de um indivíduo. Foi tirado, por exemplo, eu como cristão, fui tirado do Egito do mundo, ou da Babilônia, da confusão religiosa do mundo. Fui trazido para o seio do povo de Deus. Fui iluminado, fui convertido, nascido da água e do Espírito, que Jesus falou para Nicodemos. Se eu agora volto à rebelião, volto ao pecado, Babilônia me atrai de novo, me seduz de novo e me leva cativo, e esse último estado é pior do que o primeiro. Isso é uma ilustração. Mas enfim, Israel foi essa história de altos e baixos, até chegar Jesus, a igreja já totalmente pervertida, corrompida. Mas aqui outra lição interessante, Jesus veio dentro da igreja pervertida e corrompida, do judaísmo, dos fariseus, dos saduceus, aquela celeuma toda que você sabe. Não pretendeu fundar outra igreja, veio seguindo os tipos proféticos dentro da igreja, nasceu de mulher, sob a lei, está escrito, na plenitude do tempo, tudo certinho. Tentou purificar a igreja, limpou lá o templo dos vendilhões e fez algumas ações de reforma, mas nunca falou, eu vou fundar outra igreja. Ele seguiu a linha profética e isso naturalmente culminou no cristianismo, que não é outra igreja, é uma consequência do judaísmo, que Jesus mesmo falou para a mulher do poço de Jacó, né? A salvação vem dos judeus, quer dizer, ele, a salvação, judeu, nascido no seio da nação, no seio da igreja. Então hoje tem muita gente fundando igreja, saindo de igrejas e fundando outra, e na igreja, e no Apocalipse tem 7 igrejas, que é uma só, a igreja cristã, com 7 períodos históricos. E nós estamos em Laodiceia, a última e 7ª e última igreja, não tem 8ª, 9ª, 10ª. Então, por exemplo, eu sou da igreja adventista sétimo dia. Acredito ser da igreja da profecia bíblica, que vem na linhagem da reforma protestante, Lutero, Calvino, Knox, Zwinglio,
Jan Hus, que foi anterior ainda, né? Eu não estou falando na ordem cronológica. Os irmãos Wesley, aí o metodismo, o presbiterianismo com Calvino, os batistas com Wesley, né? E o metodista com Wesley, os batistas com... esqueci o nome do camarada, mas enfim, vem na continuidade dos séculos até chegar em 1844, por ali, a Igreja Adventista, que eu acredito, biblicamente embasado, que é a continuidade dessas 7 igrejas do Apocalipse, seus períodos históricos, é a 7ª, Laodiceia. E muita gente dentro da igreja sai para fundar isso, fundar aquilo, aquele outro, movimento de reforma, movimento não sei o que, e está por fora. Porque Jesus, o próprio Jesus, veio dentro do judaísmo e não pretendeu fundar um novo movimento. Foi orgânico, foi natural a consequência, o direcionamento, a continuidade profética. Então, muito bem. Então, essa é a nação de Deus hoje, o mundo cristão, aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Esse é filho de Abraão, que Jesus falou isso, né? Falou que Deus pode suscitar das pedras filhos a Abraão, que não é o título, ser fariseu, ser saduceu, ser judeu de sangue, de nascença, não é isso que manda. Israel, 4 anos depois da morte de Jesus, que mataram Jesus, rejeitaram o Rei da Glória, apedrejaram Estevão, o evangelho foi para os gentios e Israel perdeu o status de povo de Deus, perdeu o status. Então hoje muita gente aí fala também, os dispensacionalistas, né? Que vai ter a reconstrução do templo lá em Jerusalém, etc, etc, que Israel, não sei o que, não, nada a ver mais, tá? Eu sinto dizer, mas Israel não tem nada a ver mais com a profecia. Aquele judeu, aquele israelita que está lá, até o Netanyahu, se ele se converter a Jesus, ele é Israel de Deus. Eu aqui no Brasil, o outro lá na China, na África, aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, passa a ser da raiz de Abraão, passa a ser do Israel de Deus. Então a igreja hoje, o Israel de Deus, é os filhos de Deus que aceitaram Jesus espalhados em todas as nações, sejam nações literais, países, sejam igrejas, Assembleia Batista, Presbiteriana, Luterana, Católica, onde tiver um filho de Deus sincero que aceitou Jesus, é a igreja de Deus, a igreja invisível, espalhada. Mas Deus tem um tronco profético, e eu acredito que é a igreja adventista, 7º dia. Porém, não é todos os 23 milhões de adventistas do 7º dia no mundo que são salvos. Não posso dizer quem é quem não é, mas é o remanescente é que será salvo. Ainda que Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então esse remanescente ele vai ser tirado à medida que a sacudidura, que é um processo histórico e profético, avança até a volta de Jesus, ele vai ser tirado. Esse vai ser, não é tirado, ele vai permanecer protegido, selado por Deus no seio da igreja adventista, da igreja A, B, C, D, F, G, H. Só que Deus está fazendo um chamado, sai dela, povo meu. O que dela? Da Babilônia. Que hoje a Babilônia mística, que prossegue dentro da história, é essa confusão de religiões aí. E elas têm 2 pontos em comum nessa Babilônia mística. Acreditam na imortalidade da alma e acreditam no domingo como dia do Senhor. Então o povo sincero que está na Católica, Assembleia, Batista, Presbiteriana, Luterana, etc, 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 35 mil denominações cristãs, que ouviu o chamado sai dela, povo meu, vai aceitar as doutrinas bíblicas na sua pureza. Uma delas é a questão da mortalidade da alma e a outra é a questão do sábado, que é o dia do Senhor, não tem nada a ver com judeu, com isso ou aquilo, é lá da criação, é o memorial da criação e da redenção. Então tá, aqui estamos nós hoje então, nação de Deus, tirados de Babilônia, prosseguindo em direção da Canaã celestial, como Israel quando foi tirado do Egito, foi pelo deserto para Canaã terrestre. Nós somos tirados do Egito espiritual do pecado, estamos na condução do deserto desta vida, deste mundo, conduzido pela profecia, que é a palavra de Deus, né? Sendo conduzidos pela palavra profética, a Bíblia, testemunho inspirado, até a Canaã celestial. Então nós estamos chegando no final da jornada. Então, resumindo, é isso aí. Não sei se eu consegui ser explícito, mas o fato é que Deus é soberano,
conduz o seu povo, e o Éden perdido vai ser restaurado. Então, se você pegar o livro do Apocalipse hoje, o último livro da Bíblia, ele é um contraponto ao Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Então, o Gênesis é o contrário do Apocalipse, e o Apocalipse é a confluência daquilo que o Gênesis propõe nos primeiros 2 capítulos ali, que é a criação do mundo, o jardim do Éden, a nação de Deus perfeita. No Apocalipse termina como a história? Eis que faço novas todas as coisas. Então volta ao plano original de Deus. E entre o capítulo 3 de Gênesis, a queda do homem em pecado, até ali o capítulo 21, 22 de Apocalipse, é toda a tragédia humana, toda a história de pecado, altos e baixos, mais baixos que altos do ser humano. Tudo por quê? Independência de Deus, separação de Deus. E Jesus no centro da história, Deus vindo em pessoa, na pessoa de Jesus, para restaurar, resgatar e resolver a parada. Então temos aí hoje o mundo polarizado, o mundo em guerra, o mundo em polvorosas, calamidades naturais, situações políticas complexas, inimagináveis, geopolítica, situação econômica, macro, micro, tudo bagunçado e complicado, e alguns bons homens e bem intencionados tentando acertar, como o Trump e assim por diante, né? Pelo menos eu acho que é um bem intencionado, né? Porém, caindo no mesmo erro que nossos primeiros pais caíram. Vamos acertar aqui do nosso jeito. Vamos resolver a parada do nosso jeito. E a profecia é clara. Só Jesus vai resolver, a volta de Jesus. Porque se você estudar Daniel capítulo 2, você vai ver ali um sonho do rei Nabucodonosor, uma grande estátua, cabeça de ouro, peitos de bronze, barriga, ventre de prata, pernas de ferro e pés, os 10 dedos misturados de barro e ferro. Estudando certinho essa questão dos reinos ali representados, temos a história do mundo desde a Babilônia, que era a cabeça de ouro, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, as 2 pernas de ferro, Império Romano do Ocidente e do Oriente, e depois, já quase há mais ou menos 1000 anos, os pés com os 10 dedos de ferro com barro que não se mistura, ferro com barro não mistura. As 10 nações mais poderosas da Europa, França, Inglaterra, Alemanha, etc., que são misturados por semente humana ali, tem muito casamento entre família real com família real, mas não se misturam politicamente. Tentaram já misturar, né, cada um do seu jeito, cada louco com o seu jeito, que nem Hitler no seu jeito, Terceiro Reich, acho que é isso, né? Napoleão do seu jeito, o euro é uma tentativa, o mercado comum europeu, mas não se unem. E depois disso, no sonho, uma grande pedra que veio, bateu nos pés da estátua, derrubou, esmiuçou, e essa pedra virou um monte que dominou a terra inteira. E aí está escrito lá que é o reino de Deus eterno, que durará para todo sempre e que será dado aos filhos do Altíssimo. Então é isso. Parece complexo, né? Mas no fundo esse é um resumo aí da história da humanidade, que não tem solução, tá? Não estou sendo pessimista, estou sendo bíblico, realista. Pelo contrário, estou sendo otimista, porque a solução vai ser a volta de Jesus, que está breve. Tem uns malucos aí até na minha igreja dizendo que vai ser 2027, 2033, ninguém sabe. Jesus falou dia e hora, ninguém sabe. Mas sabemos que está perto, pelos sinais, pelos eventos, né? Então hoje é o seguinte, olhar para Jesus, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Hebreus 12, 1. E prosseguir. Ele é o caminho. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem muitas verdades, não tem vida fora de mim, não tem muitos caminhos. Pode ter muita igreja? Tem. Mas eu sou o caminho, o caminho. Ah, todo mundo diz que tem uma verdade aqui, que a verdade é relativa, que cada um tem a sua verdade. Não, eu sou a verdade. Não tem ideologia A, ideologia B, filosofia A, B, C, D. Eu sou a verdade. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho. E a profecia são as placas indicativas ao longo desse caminho. Então você fica em Jesus, relaciona-se com Ele como uma pessoa que Ele é,
como seu amigo, seu salvador, seu Senhor, e se relaciona com Ele, Ele é o caminho. Aí você vai estudando as profecias, que são as placas indicativas, mas você não fica de olho nas placas, senão você bate, né? Na estrada, se você fizer isso, você vai bater, né? Ficar olhando para a placa. Eu já quase me acidentei com isso. A placa é um indicativo, você fica no caminho. E aí vai chegar no final da jornada, que é a cidade que tem fundamentos, que Abraão esperava. Abraão, que foi tirado lá da Babilônia, caminhava pela fé, nunca chegou ao destino. Morreu sem chegar. Mas quando ressuscitar, vai estar no destino muito superior àquele que ele supunha que era uma cidade aqui neste mundo. Ele já tinha pela fé a visão de uma cidade futura, a Nova Jerusalém, que está no Apocalipse, nos aguardando logo ali. Que Deus abençoe você, que você seja um remanescente fiel, um filho de Deus, não importa onde você esteja, em qual igreja esteja, mas ouça o chamado, sai dela, povo meu. Se você estiver na Babilônia, que tem as doutrinas do vinho lá, da prostituta misturado, isso é outra história, né? A Babilônia no Apocalipse é uma prostituta montada sobre uma besta. Um assunto fascinante, tem que ser estudado. Tendo um cálice de vinho, de ira e prostituição na sua mão e dando a beber às nações. O que é vinho? Doutrina. Prostituição, doutrina prostituída. E essa mulher é uma prostituta, quer dizer, é uma igreja prostituída. Babilônia. Inclusive estão aí muito preocupados, né? Que o líder máximo morreu e tal, e aquela coisa toda, e vai ter outro, mas sabemos que é um sistema globalista, né? Esse que vai ser eleito não vai ser a mão de Deus que vai pegar, vai pôr. Vai ser Deus que vai permitir em sua soberania para cumprir propósitos proféticos. Mas longe de ser o que se diz, né? O indicado de Deus, a voz de Deus, o porta-voz de Deus, o vicarius filii Dei, ou seja, substituto do Filho de Deus, tudo balela. Isso é a continuidade da Roma pagã. Roma pagã, Roma imperial, Roma eclesiástica, igreja tal, romana. Babilônia, sai dela, povo meu. Povo meu, Deus tem seus filhos lá, em todos os lugares, todas as igrejas. Sai dela para onde? Para isso aqui, ó. Para esse livro aqui, ó. E aí vamos caminhar juntos como pecadores, né? Não estou aqui como um santo, falando, ó, sou santo, tô salvo, você está perdido, vem aqui comigo. Não. Vamos juntos como irmãos, pecadores, olhando para Jesus, o caminho, a verdade e a vida, prosseguindo até aquele dia em que ele vem, destrói os reinos deste mundo, a pedra lá de Daniel 2, que caiu na estátua, e se faz um reino eterno que durará para todo sempre. E Apocalipse termina dizendo, está aqui em Apocalipse, capítulo... Vale até a pena, vou ler aqui para você, vale a pena ler, né? Aqui, ó. Capítulo 21, ó. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E aqui diz, ó. Deixa eu achar aqui um texto bem bonito aqui, ó. Uma grande promessa, ó. Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Amém? Que Deus te abençoe, que estejamos lá, em breve. Até lá.